Olá, meus amigos, vamos começar então o nosso curso de resolução de questão, da OAB-FGV, Direito Processual Civil. Como vocês já devem ter visto no vídeo de apresentação, meu nome é Tiago Coelho, sou professor do Eu Vou Passar, sou professor do Eu Vou Passar na OAB, do Só Tribunais, que são todos sites irmãos aí, são todos da nossa família EVP, da família Eu Vou Passar. Vamos começar a resolver, a partir de agora, as nossas questões. A primeira questão que a gente vai ver fala sobre capacidade processual, tá? É um dos assuntos mais explorados pela OAB-FGV. Na verdade, eu coloquei no nosso material os assuntos que mais vêm caindo nos últimos exames da OAB, nas últimas provas da OAB. Então, a gente vai estudar aquilo que mais vem caindo, como é que um determinado assunto vem caindo, é isso que a gente vai ver agora. Quando se fala de capacidade processual, você vai abrir o seu código a partir do artigo 7º. Capacidade processual está do artigo 7º ao 13º. O Código de Processo Civil, a partir desse momento, vai ser o seu companheiro inseparável. Você vai assistir todo esse curso de resolução de questões da OAB com o seu código aberto. Cada artigo que eu falar, você para a aula, vai dar uma olhada no seu código. Por que eu estou dizendo isso? Mais importante do que qualquer doutrina de processo civil é o Código de Processo Civil. Por quê? Porque mais de 90% das questões da OAB-FGV de processo civil você consegue matar, você consegue responder apenas com a letra da lei, apenas com o conhecimento da legislação. Quando eu falo aqui letra da lei, não é que na questão está tal qual o código, copiado e colado. Algumas sim. Grande parte sim. Grande parte é o OAB-FGV copia e cola. É o estilo Fundação Carlos Chagas. A FGV, o estilo de prova dela, a FGV-OAB, ela é muito parecida com as provas, ela é muito parecida com a FCC. Letra de lei. Quando eu falo letra da lei aqui, entenda, é assim, com o conhecimento da lei, se você leu a lei, se você lembra da lei, com o conhecimento da legislação, você consegue acertar a questão, ainda que a questão não esteja copiada e colada, não esteja ipsiliteris, tal qual o Código de Processo Civil. Mas se você conhece a legislação, você consegue acertar as questões de prova. Quando eu digo para você ter um cuidado especial com o código, eu não quero que você despreze a doutrina. Você vai ler uma doutrina, mas eu não quero que você pegue manual. Eu não quero que você perca tempo lendo manuais de direito processual civil, porque você não vai conseguir estudar o assunto todo. Eu sempre parto da premissa que o aluno da OAB, ele não tem muito tempo. Até porque entre um exame e outro é muito pouco tempo. Entre a data que você colou o grau, se formou, e o próximo exame, o primeiro exame que você vai fazer, é muito pouco tempo. É muito assunto. E as questões são letra de lei. O problema da OAB não é o aprofundamento das questões, porque o nível de dificuldade não é alto. As questões elas não exigem um nível de aprofundamento muito grande. Qual é a grande dificuldade dos alunos da OAB, então? A quantidade de matéria, a quantidade de assunto. A questão ela não vai lhe exigir muito, mas a quantidade de assunto que você tem para estudar é muito grande. Então, qual é o meu raciocínio? Qual é a minha estratégia? Pegue algo mais enxuto. Pegue um resumo, pegue um volume único de processo civil, pegue algo mais sucinto, mais resumido, porque você vai conseguir estudar muito mais assuntos. A minha ideia aqui é a quantidade, eu quero que você estude um número grande de assuntos, ainda que sem um aprofundamento tão grande, ainda que sem tanto aprofundamento. Fica aqui a dica. Não estude para OAB, FGV, primeira fase, processo civil por manuais. Você vai perder seu tempo. Pegue resumos de processo civil, assista essa aula, responda as questões e fique com seu código aberto. Esse é o melhor estudo para OAB, FGV. É um estudo mais objetivo, é um estudo mais profissional. Capacidade processual, que é o nosso primeiro assunto, você vai olhar no seu código do artigo 7º ao 13º. Esse assuntozinho aí, capacidade processual, ele já apareceu em pelo menos 4 exames da OAB-FGV. Isso não é pouco, tá? Isso não é pouca coisa, é muita coisa, é um assunto que é muito cobrado do 7º ao 13º. Vamos lá, vamos para a questão, vamos ver o nosso enunciado, vamos lá. Vê, a primeira questão diz o seguinte: a respeito da capacidade processual, assinale a afirmativa correta. Aí a letra A já começa e diz: os municípios serão representados em juízo ativa e passivamente pelo seu prefeito ou pelo seu procurador.
essa letra A, se você der uma olhada no artigo 12, você vai perceber que essa letra A ela está correta. Os municípios, eles são representados, sim, em juízo, pelo seu prefeito ou pelo seu procurador. Aonde é que está isso? Artigo 12 do CPC. O artigo 12, pessoal, é um artigo que você tem que olhar com muita calma, com muito cuidado, com muito carinho. Lá no artigo 12, o código, ele não fala só do município, ele fala dos estados, ele fala da União, ele fala das pessoas jurídicas, ele fala da pessoa jurídica estrangeira. E é importante que você saiba quem fala em nome de quem, né? Quem representa quem? Ah, os municípios são representados pelo prefeito ou pelo procurador. A União e os estados pelos seus procuradores. Ah, mas e a pessoa jurídica? Não, por quem os seus estatutos designarem, não os designando pelos seus diretores. Ah, mas e a pessoa jurídica estrangeira? Está lá? Pelo gerente, administrador da agência, filial ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. São os entes com personalidade jurídica. Só que se você olhar o artigo 12, ele fala não só dos entes com personalidade jurídica, ele fala também dos entes sem personalidade jurídica, como, por exemplo, o espólio, a massa falida, herança jacente e herança vacante. Né? Ele fala ainda da sociedade de fato, né? Aquela sociedade irregular, aquela sociedade que não se registrou, não se formalizou, não registrou o seu ato constitutivo no cartório. Esses entes despersonalizados, eles também são representados em juízo por alguém. Você precisa saber quem fala em nome de quem. Você precisa lembrar quem os representa. Por exemplo, o espólio, pelo seu inventariante. O condomínio, pelo síndico ou pelo seu administrador. A massa falida, pelo síndico. Herança jacente, herança vacante, pelo curador nomeado pelo juiz. Ah, mas e a sociedade de fato? É representada pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Isso é letra de lei. Se cair na sua prova, vai cair letra de lei. E você tem que decorar o artigo 12. Na verdade, você tem que decorar do 7º ao 13. Vamos ver a letra B. Já temos a nossa letra certa. Vamos às erradas. Vamos lá. A letra B diz: o juiz de plano é de cara, de imediato, de pronto, desde logo. O juiz de plano deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes. O erro dessa letra B é justamente essa expressãozinha aqui, ó, de plano, de cara, de imediato. Poxa, mas por que isso está errado? Porque o artigo 13 do CPC, ele diz assim, ó, pessoal, o artigo 13 que você está vendo aí no seu código, ele diz assim, ó, quando o juiz verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, olha lá, marcará um prazo razoável para que o defeito seja sanado. Por exemplo, o juiz analisou a petição inicial, analisou o processo e ele percebeu que o autor da ação é um relativamente incapaz e não está devidamente assistido. Ou seja, o autor não tem capacidade processual. Há uma incapacidade processual ali e o juiz verificou isso. E essa incapacidade toca ao autor. Aí o que é que o código diz? Juiz, não extinga o processo de imediato, de plano. Não, porque isso é um vício sanável. Então, o raciocínio é assim, juiz. Se dá para sanar, você tem que tentar sanar. Se dá para ajeitar, tente ajeitar. Não extinga de imediato. Dê uma chance. É isso que o código diz. Dê um prazo razoável para que o defeito seja sanado. Agora, juiz, caso o autor da ação, no prazo que você lhe concedeu, caso ele não sane o defeito, aí tudo bem, juiz. Aí você irá extinguir esse processo sem resolução de mérito por ausência de um dos pressupostos processuais, que no caso é a capacidade processual. Qual o fundamento dessa extinção? Está lá no artigo 267, inciso 6º. Extingue-se o processo sem análise de mérito quando estiver ausente um dos pressupostos processuais. É esse o caso. Mas qual é o erro?
de plano. O juiz não vai extinguir de plano. Ele só vai extinguir se, depois que ele der uma chance, o autor não corrigiu o defeito. Se você vir aí, isso está no artigo 13, inciso 1º. O Código diz assim, se o autor não sanar o defeito, cumpre ao juiz decretar a nulidade desse processo, a invalidade desse processo. Traduzindo isso, se o autor não sanar o defeito, compete ao juiz extinguir esse processo sem resolução de mérito por ausência de um dos pressupostos processuais. Aí você vai conjugar dois artigos, artigo 13, inciso 1º, com o artigo 267, inciso 4º do CPC, extinção do processo sem mérito por ausência de pressupostos processuais. Vamos para a letra C, vamos lá. A letra C, ela diz assim, o juiz dará um curador especial ao réu preso, bem como ao réu citado por hora certa, citado por edital, e também aquele réu que foi citado por meio eletrônico. Essa letra C, ela nos apresenta dois erros, tá? Um erro mais sutil, e um erro mais grosseiro, um erro mais evidente, que já lhe permitiria de cara identificar que essa letra está errada. Primeiramente, só para relembrar, curador especial. Quem é o curador especial? Vê só, vamos só dar uma relembrada. O Código diz no artigo 9º, e é o artigo 9º que resolve essa questão, o Código diz assim, o juiz dará curador especial ao incapaz quando este não tiver representante legal, ou quando os interesses do representante colidirem com os interesses do incapaz. Inciso 1º é esse. Aí o inciso 2º, o juiz dará curador especial ao réu preso, beleza, ao réu preso, bem como, olha lá, bem como ao réu revel, citado por edital ou citado por hora certa. Perceba, não é o simples fato de o réu ter sido citado por edital ou por hora certa que lhe dará o direito a ter um curador especial. É o réu revel, é aquele réu que foi citado, mas não contestou, não apareceu no processo para se defender. Revelia é a ausência de defesa. Então, se você foi citado por edital ou por hora certa, que são citações fictícias, presumidas, e não contestou, aí sim você terá direito a um curador especial, que no nosso ordenamento atual é função de defensor público. Se na sua prova cair que compete ao Ministério Público fazer às vezes de curador especial, está errado. Hoje, de acordo com a Lei Complementar 80 de 1994, que é a lei orgânica da Defensoria Pública, curador especial, a curatela especial, isso é função de defensor público. Então, pessoal, qual é o erro da letra C? O erro mais sutil é o juiz dará curador especial ao réu citado por edital e citado por hora certa. Não, o cara foi citado por edital, foi citado por hora certa, mas contestou, mas se defendeu, ele não vai ter direito ao curador especial. O que dá a ele direito é, eu fui citado por edital por hora certa, mas eu fui o quê? Revel, eu não contestei. Então está faltando aí ao réu revel citado por edital ou por hora certa. Esse é o primeiro erro da letra C. Esse é um erro mais sutil, né? Esse é um erro mais sutil. Agora, tem um erro grosseiro aí, tem um erro que não deixa dúvida. Citado por meio eletrônico. O réu citado por meio eletrônico, ainda que ele seja revel, ele não terá direito a curador especial. Porque o Código, no artigo 9º, que é o artigo que fala sobre curador especial, ele não fala nada, né? Ele não fala nada de citação por meio eletrônico. Então não tem nada a ver curador especial com citação por meio eletrônico. O artigo 9º não fala de citação por meio eletrônico, ele fala de edital e hora certa. Então esse seria o erro mais grosseiro, que de cara você já teria que identificar, né? De cara você já teria que saber, opa, essa letra C está errada, porque não tem nada a ver curador especial com meio eletrônico. Esse é o erro grosseiro. Vamos para a letra D, vamos ver a nossa última alternativa, vamos lá. A letra D, ela diz assim, ó, a citação dos cônjuges naquelas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, né, direitos reais sobre bens imóveis, ela é o quê? Ela é prescindível, ela é dispensável. Olha o erro aqui.
Porque nesse caso, a citação dos cônjuges, ela é imprescindível, indispensável. Esse é o erro. Poxa, mas por quê? Vê, quando você estuda a capacidade processual, você estuda um assunto chamado capacidade processual das pessoas casadas, ou melhor, restrições à capacidade processual das pessoas casadas. E lá, no artigo 10, parágrafo 1º do CPC, diz assim, ó, se você entrar com uma ação contra alguém e essa ação versar sobre direitos reais imobiliários, e esse réu, essa pessoa contra a qual você está entrando com a ação, se ela for casada, você tem que propor a ação contra os dois, contra o marido e contra a mulher. Você tem que requerer a citação de ambos os cônjuges. Por quê? Porque nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários, a citação de ambos os cônjuges é imprescindível, é indispensável. O artigo 10, parágrafo 1º, não deixa dúvidas quanto a isso. Isso é um caso típico de litisconsórcio passivo necessário por vontade da lei. É o legislador que está mandando que os dois, marido e mulher, né, que ambos os cônjuges, que eles sejam citados, que eles sejam colocados no polo passivo desse processo. Isso é um caso de litisconsórcio passivo necessário por vontade da lei. Não quer demais lembrar, né, já que a gente está revisando, que se o regime de casamento for aquele regime da separação total, separação absoluta, né, que está previsto lá no Código Civil, não precisa citar os dois, né? Aí essa obrigatoriedade ela cai por terra, mas só nesse caso. A regra é, se a ação versar sobre direitos reais imobiliários, é indispensável a citação de ambos os cônjuges. Dá uma olhada no artigo 10, que fala justamente sobre isso. Letra certa é a nossa letra A. Vamos seguir aqui com as nossas questões. Vamos lá para a tela, vamos lá. A segunda questão, ela fala um pouco sobre juiz, né? Ela tem 3 alternativas que falam sobre o magistrado. E ela tem uma última alternativa, que é a letra D, que fala sobre deveres das partes e dos seus procuradores. É uma questão bem recente, né, do 13º exame e bem interessante. Diz assim, com relação aos poderes, deveres e responsabilidades das partes, dos procuradores e dos juízes, assinale a afirmativa correta. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta. Até aqui está perfeito. Até aqui está igual ao artigo 128. Até aqui está perfeito. Agora, vê a confusão dessa parte final. Vê que redação estranha, né? Contraditória, e por isso que está errada. Aí a letra A diz, sendo-lhe defeso, ou seja, sendo-lhe proibido, defeso, vedado, conhecer, em qualquer hipótese, de questões conhecíveis de ofício. Vê a contradição. Porque, pessoal, se as questões são cognoscíveis, são conhecíveis de ofício, não é defeso ao juiz delas conhecer, mas é obrigatório, ou seja, se a questão é passível de conhecimento de ofício, não é vedado ao juiz dela conhecer, mas muito pelo contrário, ele tem mais é que conhecer de ofício, ele tem mais é que se debruçar sobre essa questão. Então, o erro é exatamente esse final aqui, sendo-lhe defeso conhecer de questões conhecíveis de ofício. Quais são as questões conhecíveis de ofício, né? São as chamadas matérias de ordem pública, né? São aquelas matérias que o juiz pode examinar independentemente de provocação das partes. Por exemplo, a ausência de condições da ação, a ausência de pressupostos processuais, incompetência absoluta, impedimento, suspeição, conexão, continência. São todas questões conhecíveis de ofício, ou seja, são questões que o juiz pode conhecê-las, se debruçar sobre elas, né, examiná-las, independentemente de requerimento de quem quer que seja, independentemente de provocação de quem quer que seja. Olha o artigo 128, que ele é que lhe responde essa letra A. A letra B fala de um dos assuntos relacionados ao juiz que mais cai na OAB, impedimento e suspeição. Artigo 134 e artigo 135. Olha que letra interessante. Os motivos de impedimento e de suspeição são aplicáveis aos juízes. Olha o erro aqui, ó. Não cabendo o mesmo
contra os serventuários de justiça ou o órgão do Ministério Público quando ele não for parte, ou seja, quando ele for fiscal da lei. Então, pessoal, essa letra B, ela está errada. Por quê? Porque, vê, você pode arguir o impedimento ou a suspeição do juiz, do magistrado, mas você também pode arguir o impedimento ou a suspeição do membro do Ministério Público, dos serventuários da Justiça, como, por exemplo, um oficial de justiça, um escrivão, e também do perito. Você também pode arguir o impedimento ou a suspeição de um perito. Ah, professor, mas quais são os motivos de impedimento e de suspeição dessas pessoas? Em princípio, e no que couber, os mesmos motivos de impedimento e suspeição dos magistrados. Aonde estão os motivos? 134 e 135. Tá, mas onde é que o Código diz que eu também posso arguir o impedimento ou a suspeição dos serventuários de justiça, do perito, do Ministério Público? Olha o artigo 138, que ele te diz exatamente isso. Os motivos de impedimento e de suspeição dos juízes também são aplicáveis aos serventuários de justiça, ao membro do Ministério Público e ao perito. Todos eles também têm de ser o quê? Imparciais. Não podem ser impedidos e não podem ser suspeitos. 134, 135, 138, eles te respondem essa letra B. Vamos agora para a nossa próxima letra, vamos dar uma olhada lá. A letra C, ela diz assim, o juiz, ele deve declarar-se suspeito de parcialidade, mas deverá demonstrar claramente a sua motivação, não se admitindo uma mera arguição de motivo íntimo. O que é que a letra C está dizendo? O juiz, quando ele for declarar-se suspeito, ele tem que apresentar a sua motivação no processo. Ele não pode simplesmente dizer, sou suspeito por motivo íntimo e ponto final. Essa letra C, ela está errada. Qual o erro, meus amigos, dessa letra C? Olha lá o artigo 135, parágrafo único. Sobre o que, né, trata esse dispositivo? Esse dispositivo ele diz que o juiz pode declarar-se suspeito por motivo íntimo, por motivo de foro íntimo. E se o motivo é íntimo, se é questão de foro íntimo, o juiz ele não é obrigado a declarar nos autos, a dizer no processo quais são os motivos de foro íntimo pelos quais ele entende que ele é suspeito, pelos quais ele entende que não deve julgar esse processo. Por quê? Porque o processo é público. Vigora no processo civil, via de regra, o princípio da publicidade. Se o juiz chegar no processo e disser quais são os motivos de foro íntimo, quais são os motivos íntimos pelos quais ele entende que não tem isenção para julgar, ele está dando publicidade aos motivos. Os motivos vão deixar de ser íntimos. Por quê? Porque o processo é público. Então, pessoal, toda vez que o juiz quiser declarar-se suspeito por motivo íntimo, por motivo de foro íntimo, ele não é obrigado a, no processo, declarar quais são os motivos. Ele não é obrigado a fundamentar isso. Ele simplesmente vai dizer, estou me afastando por motivo de foro íntimo, não tenho isenção suficiente para julgar. Ponto. No processo, ele não é obrigado a dizer. A quem ele terá de dizer e prestar contas e informar os motivos é a corregedoria do tribunal, mas não no processo, porque o processo é público. Se ele declarar, ele está dando publicidade aos motivos. Essa é a resposta da nossa letra C. Vamos para a resposta certa, porque só nos sobrou a letra D. Vamos lá. A letra D, né, que ficou fácil, né, agora a gente já sabe que é a letra certa. A letra D, ela diz assim, o juiz, caso as partes e os seus advogados empreguem expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, o juiz poderá mandar riscá-las, podendo assim agir, inclusive, de ofício. Está igual ao artigo 15 do CPC, que nos fala sobre o dever, é um dos deveres das partes e dos seus advogados, é o chamado dever de urbanidade. Dever de urbanidade, ou seja, as partes e os seus advogados devem se comportar no processo de modo educado, devem ter urbanidade umas com as outras, devem ser educadas, devem agir com cortesia. Processo não é palco para baixaria. Então, pessoal, o que é que o Código diz? O advogado, a parte,
não pode se aproveitar das suas petições, né, dos seus escritos, e neles empregar expressões injuriosas, expressões que venham a denegrir a outra parte, a denegrir a imagem do advogado da outra parte. Porque se ela assim o fizer, a parte que se sentir agredida poderá solicitar ao juiz que mande riscar das petições essas expressões injuriosas. Só que isso é tão grave que o Código diz, juiz, você pode fazer isso, inclusive de ofício, independentemente de requerimento de quem quer que seja. Você, juiz, você tem que tutelar a urbanidade dentro do processo. Você, juiz, tem que tutelar a lealdade, a boa-fé processual. Por isso que você, juiz, você pode riscar, inclusive, de ofício, se você quiser. Letra certa, letra D. Fundamento, artigo 15. Vamos seguir, vamos para a terceira questão. Vamos lá. A terceira questão, meus amigos, fala sobre litisconsórcio. E também, por que não, fala um pouco sobre o Ministério Público, mas vocês vão perceber que é uma questão que trata nitidamente do assunto litisconsórcio, tá? Pega um pouco de Ministério Público, pega, mas basicamente é litisconsórcio. Essa questão aí, ela é uma das poucas questões da OAB-FGV nas quais, para você acertar, você precisaria saber um pouquinho de doutrina. É uma das pouquíssimas questões em que a OAB está a lhe exigir um pouquinho só de doutrina, ou seja, a lei, só a lei, nesse caso dessa questão 3, não lhe serviria, tá? Mas isso é uma questão atípica, por isso que eu fiz questão de colocá-la. Uma questão muito bem bolada, muito inteligente, por sinal. E se você soubesse só um pouquinho de doutrina, você acertaria. Só um pouquinho da classificação do litisconsórcio, né? É necessário, é facultativo, é ativo, é passivo, é unitário, é simples. Então, ela está brincando com essa classificação. Ela lhe dá um caso concreto e diz, ó, como é que eu classifico esse litisconsórcio desse caso concreto aqui? É isso. Vamos para o caso, vamos destrinchar esse enunciado. O Ministério Público entrou com uma ação rescisória, olha lá, ação rescisória, artigo 485 em diante, tá? Artigo 485 para frente, a fim de desconstituir, de rescindir uma sentença que já tinha transitado em julgado. Ao argumento, né, sob o argumento de que nessa sentença, para essa sentença, teria havido uma colusão, um conluio, um conchavo entre ambas as partes do processo originário, no intuito de fraudar a lei. Diante disso, o Ministério Público requereu, na petição inicial desta ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. Eu vou tentar colocar aqui na tela essa situação. Vê só. Imagina a seguinte situação. A entrou com uma ação contra B. Essa ação foi julgada, né? Teve uma sentença. Essa sentença transitou em julgado, fez coisa julgada material. Então, nesse processo aqui, esse processo que correu, que tramitou entre A e B, houve uma sentença, né? E essa sentença já transitou em julgado, já fez coisa julgada material. Só que essa sentença aqui, ela foi fruto de um conchavo entre A e B, de uma colusão, de um conluio. Eles se juntaram com o objetivo de fraudar a lei. Aí você pode estar pensando, mas poxa, professor, que situação é essa? Como assim, conluio, conchavo? Vê, eu vou lhe dar um caso concreto aqui, que dificilmente acontece no nosso país, né? Nós somos um país sem corrupção, né? Um país no qual o judiciário funciona, no qual a ética predomina. Então, esse exemplo que eu vou lhe dizer, talvez ele se aplicasse na Suécia, por exemplo, mas no Brasil não. Mas mesmo assim, eu vou lhe dar esse exemplo. Imagine a seguinte situação. A entrou com ação contra B, postulando alimentos. A está pedindo alimentos a B. Só que, na verdade, a intenção verdadeira aqui é para que B possa ter uma falsa dedução no seu imposto de renda. Como assim? Se ele for condenado a pagar alimentos para A, para o autor, ele pode pegar esse valor que ele pagou de alimentos e deduzir no seu imposto de renda. Aí ele vai aumentar a sua restituição.
na verdade, A nem de alimentos precisa. Na verdade, esse dinheiro que ele vai receber, ele vai devolver para B. Eles estão aí de conluio, de conchavo. Isso é uma simulação. B, na verdade, quer ser condenado porque ele quer criar uma falsa dedução no seu imposto de renda para aumentar a sua restituição de imposto de renda. Mas isso é um conchavo, isso é um conluio. É essa a situação que nós temos para trabalhar. Meus amigos, essa sentença prolatada dentro deste processo no qual foram partes A e B, essa sentença ela é fruto de conluio, ela é uma fraude à lei. E para isso o Ministério Público vai entrar com ação rescisória para rescindi-la. Mas essa questão e essa situação, esse nó, a gente só vai desatá-lo na próxima aula. Aí a gente continua a desatar esse nó. Até a próxima aula.